this video will be in Portuguese, so activate the subtitle to watch it. Por que português é difícil? Nesse vídeo eu vou te explicar por que o português brasileiro pode ser ou não difícil de aprender e eu vou te dar uma dica de como aprender de uma maneira mais fácil. Eu sou a Dani, do Brazilianing, e nesse vídeo eu vou falar um pouco das características que fazem com que alguns estudantes considerem o português uma língua difícil de aprender. Você acha que o português é difícil de aprender? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Eu vou falar de alguns motivos que fazem alguns estudantes considerarem o português difícil ou não. O primeiro motivo é conjugação. Muita gente acha que o português tem conjugações impossíveis. Realmente existem muitos tempos verbais para aprender e muitas conjugações para lembrar. Esse é o principal motivo que os estudantes consideram difícil na língua portuguesa. Um outro motivo muito comum são as exceções. Sim, existe muita exceção em português, exceção em conjugação, exceção em regras de gramática, mas isso não é exclusividade da língua portuguesa. Em outras línguas isso também acontece. No final do vídeo eu vou te dar uma dica de como você pode usar isso a seu favor e não contra. As pessoas também acham português difícil por causa da pronúncia. Sim, o português tem uma pronúncia muito diferente do inglês, por exemplo. Então, uma pessoa que fala inglês pode ter dificuldade para pronunciar português. Pode ter. Não significa que todas as pessoas vão ter essa dificuldade. Eu vou falar sobre isso. Os sons nasais também são considerados difíceis. Você acha difícil pronunciar os sons nasais do português? Deixa o seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Qual som você considera mais difícil? Para pessoas que falam línguas latinas, por exemplo, francês, italiano, espanhol, pode ser mais fácil pronunciar alguns sons nasais do português. Mas isso não é uma regra, depende de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que fala espanhol e que quer aprender o português, normalmente vai ter dificuldade com a pronúncia do S e do Z. Por exemplo, a palavra causa e calça são palavras diferentes. Uma tem a pronúncia do S, a outra tem o som do Z e uma pessoa que fala espanhol pode ter dificuldades. Não significa que todo mundo vai ter a mesma dificuldade. Isso depende de pessoa para pessoa. Um outro motivo que faz as pessoas acharem o português uma língua super difícil são as diferenças regionais. Sim, o Brasil é um país imenso, gigante, com muitas pessoas e muitas pronúncias diferentes. Então, se você começa a fazer aulas com um professor de São Paulo, por exemplo, você pode ter dificuldades no começo de entender uma pessoa que mora no Nordeste, por exemplo, no Ceará. As pronúncias, as palavras e as expressões variam de região para região. Isso é normal, isso acontece em todos os países e no Brasil, como é um país maior, isso acontece com muito mais frequência. E também temos os falsos cognatos. Muita gente acha que o português tem muito falso cognato. Se você acha isso também, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre os falsos cognatos do português. Uma outra coisa que pode ser difícil para você em português é saber quando começa e quando termina uma palavra. Como assim, Dani? Bom, um falante nativo de qualquer língua fala a língua junta. Ele fala a língua seguindo uma cadência que é natural para ele. Uma pessoa que está aprendendo esse idioma como um estrangeiro vai ter um pouco de dificuldade no começo para entender essa cadência e para se familiarizar com isso. Isso é normal
Eu aprendo inglês, eu passo por isso, você aprendendo português vai passar por isso também. Para te ajudar, eu vou deixar o link de um e-book gratuito de listening que vai te ajudar com o português. O link está na descrição desse vídeo, é de graça. Claro, todas essas dificuldades dependem da sua nacionalidade. Uma pessoa que fala inglês, alemão, japonês, pode ter mais dificuldade para aprender português do que uma pessoa que fala francês, italiano, espanhol ou outra língua latina. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que fala inglês, por exemplo, não consegue aprender o português. Isso é um mito. Todos podem aprender português. Você pode ter um pouco mais de dificuldade ou não. Isso depende da sua língua materna, da sua facilidade com idiomas, do contato que você tem com essa língua. Existem muitos fatores que influenciam no seu aprendizado. Falantes de todos os idiomas vão encontrar dificuldades em aprender qualquer língua. Não sinta que você não é capaz. Sim, você pode aprender português e ficar fluente. Uma coisa interessante é você pensar, se uma língua é tão difícil assim, por que uma criança brasileira de 5 anos apenas consegue falar o português perfeitamente? Ah, mas essa criança nasceu no Brasil? Sim, mas todos os idiomas podem ser aprendidos. Se uma criança conseguiu aprender, você também consegue. Aprender um idioma nunca é algo fácil. Vou repetir. Aprender um idioma não é algo fácil, é algo que exige esforço, repetição e consistência. Algumas pessoas têm mais facilidade, sim, outras não. E tá tudo bem, você precisa ser paciente com você, se esforçar e focar nos pontos positivos. Lembra que eu falei das exceções? Sim, as exceções podem ser pontos positivos. Como assim? Imagina que uma língua tem muitas regras e dentro de cada regra existe uma exceção. Se você dominar a regra, você vai saber muito mais da língua do que se você focar nas exceções. Então, eu recomendo que você foque em aprender primeiro as regras gerais e depois você foca em cada exceção. Se você tentar aprender todas as exceções no começo, você vai se frustrar e vai demorar muito mais para falar. O português é uma língua como qualquer outra. Todas as línguas possuem facilidades, dificuldades e características peculiares. Tente alinhar as suas expectativas. Por exemplo, se você está começando a aprender português agora, você precisa ter paciência e respeitar o seu processo e não alimentar expectativas falsas. Como assim, expectativas falsas? Imagina que você é um iniciante e você faz uma aula de português. Depois de uma aula, você não vai ser capaz de ter uma conversa com o nativo. Você teve apenas uma aula. Então você precisa valorizar os pequenos ganhos. Você vai melhorar um pouquinho por dia e não muito de uma só vez. Então, cuidado com altas expectativas no começo. E a última dica é: use o inglês a seu favor. How is that, Dani? A língua inglesa e a língua portuguesa são diferentes, mas existem muitos pontos gramaticais e estruturais que são iguais. Por exemplo, o present continuous, I am working. We have that in Portuguese as well. Eu estou trabalhando. Então foque nas coisas que podem ser mais fáceis para você, as coisas que são similares. Use isso a seu favor e se você precisar traduzir, use a tradução para te ajudar e não para te atrapalhar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário e a sua opinião e deixa também a sua sugestão para novos vídeos. Não se esqueça de baixar o e-book gratuito de Listening em português. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vejo você na próxima. Um beijo no coração e tchau!